Canal Pretes FC no YouTube para falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos a quinta rodada realizada, temos um jogo ainda a ser feito, que é Avaí e Coritiba. Bom jogo, hein? Na ressacada, acho que o Coritiba tem aí um certo favoritismo, mesmo jogando fora. O Avaí está bem com 7 pontos. Todo mundo esperava que o Avaí fosse lanterna. E o Avaí tem 7 pontos. E o Coritiba apresenta um futebol interessante também, dando uma amostra aí de que deve permanecer na primeira divisão sem nenhum problema, treinado pelo Gustavo Morinigo. Então esse é o jogo que vai completar a rodada. Jogos realizados: Atlético Mineiro 1, América Mineiro 2. Eu vi o jogo, o Galo em nenhum momento assim foi amplamente superior ao América. O América jogou melhor, jogou bem, mereceu a vitória. E o Atlético ainda é um time muito espaçado, né? Um time com alguns problemas de recomposição quando não tinha. O Atlético do Cuca era muito rápido, muito dinâmico. O do Turco Mohamed é um time mais lento. Apesar que do meio para frente ainda joga muita bola, mas do meio para trás não tá legal. Então o Atlético com 8 pontos, 4 pontos atrás do líder Corinthians. Não deixa de ser uma surpresa, e atrás o próprio América, que tem 9 pontos. Parabéns ao América, que joga a bola, e o Wagner Mancini parece que tem aí uma boa sintonia com o América. Tivemos o Atlético Paranaense 1, Ceará 0. O Furacão precisava vencer o jogo, com o Filipão acompanhando a partida, e o Filipão vai ser uma espécie agora de técnico para depois ser um diretor técnico com a chegada de um novo treinador. Vamos ver se isso vai funcionar, mas o Furacão precisava ganhar para sair lá de baixo com 6 pontos e acabar com a crise depois da demissão do Carille. E o Ceará, hein, que começou arrebentando contra o Palmeiras e depois perdeu seus 3 jogos, tem um jogo a menos ainda em relação aos demais. É que o Ceará está priorizando a Sul-Americana, tem Copa do Brasil, não tem elenco para levar as 3 competições. E se bobear, eu achei que o Ceará ia brigar lá em cima, pelo menos da parte de cima da tabela. Ele está com 3 pontos em 12 e começa a preocupar nesse início de Série A do Brasileiro. Aí tivemos Flamengo 0, Botafogo 1 pela manhã, eu vi todo o jogo, o Gatito foi o melhor em campo. O Flamengo cria muito, né? Cria muitas oportunidades, do meio para frente segue sendo um time muito forte, mas o sistema defensivo tem vazado, tem falhado, e é isso eu acho que o Paulo Souza precisa melhorar. O Flamengo dá para dizer que é a grande frustração desse início de brasileiro, tem 5 pontos em 12, 5 pontos em 12. E o Botafogo 8 em 12, e aos poucos melhorando com a chegada do Luiz Castro. O Flamengo é a decepção até agora do Campeonato Brasileiro. Aí tivemos Palmeiras 1, Fluminense 1, jogo muito travado, muito truncado, os jogadores toda hora pilhados, Fluminense picotando bastante o jogo, e acho que o 1-1 acabou sendo mais correto aí pelo que os dois times não fizeram na realidade, né? Não foi um jogo bom, e o Palmeiras deixou escapar aí, jogando em casa, uma tentativa de encostar lá em cima. Hoje o Palmeiras está 6 pontos atrás do Corinthians, mesmo tendo ganho do Corinthians. Não deixa de ser uma má campanha, né? Com uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Fluminense lá embaixo também, mas com o Fernando Diniz chegando e tentando dar um corpo aí para o Fluminense, né? 2 jogos, uma vitória na Sul-Americana e um empate. O Diniz pelo menos começa bem. Atlético Goianiense 0, Goiás 1, clássico da capital goiana, gol do Elvis, Goiás conseguindo a primeira vitória, indo a 5 pontos e deixando o Dragão no buraco, que é que nem o Ceará. Tem 3 competições ao mesmo tempo e não tem elenco para tudo. Tá bem na Sul-Americana, mas se olhar para o brasileiro, vai ficar lá atrás. O Dragão era outro time que eu achei que ia estar mais em cima. Aí tivemos Red Bull Bragantino 0, Corinthians 1. Comentei o jogo na Rádio Bandeirantes, o jogo não foi bom. O jogo, como a maioria, razoável apenas, mas com o Corinthians vencendo, depois de o Vitor Pereira melhorar o time no intervalo. Gol do Renato Augusto, que jogou bem. O William, mais uma vez, para mim, o melhor do time. O Cássio dando segurança lá atrás. E o Corinthians vai ganhando corpo. O Corinthians é líder do brasileiro, com 12 pontos em 15, líder isolado. E é bom ser líder. Não vamos achar que é só fogo de palha, não. Antes do campeonato eu cheguei a colocar o Corinthians no G4, como um dos candidatos ao título. Fui chamado de louco. Acho que é muito cedo ainda para dizer que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Mas quando você faz 12 pontos em 15, é líder isolado, não vamos achar que isso é ruim, né? E nem achar que isso é um absurdo. Então, acho que o Corinthians, que tem 3 competições ao mesmo tempo, como a maioria dos times, tem condição de brigar lá em cima como está brigando. O Red Bull Bragantino está com altos e baixos, né? Também com as mesmas 3 competições, altos e baixos, e o Maurício Barbieri tem rodado muito o elenco, que não tem tido a mesma sintonia que o próprio Corinthians, por exemplo. Aí tivemos Santos, grande Santos, Santos 4, Cuiabá 1, mais uma grande vitória do Santos.
Léo Batistão sendo destaque, golaço. Léo Batistão, golaço. Um dos gols mais bonitos do ano e da rodada, sem dúvida. 4-1 Santos sobrando, né, com 4 gols de atacantes diferentes. Isso é legal também. O Cuiabá tem um time arrumado, investiu, mas também tem 3 competições ao mesmo tempo. Está fora da Sul-Americana e acho que vai dar mais atenção agora para a Série A do Brasileiro. Mas o Santos mereceu o resultado, 4-1. E quando joga na Vila, o fator local tem feito a diferença. Então, talvez na Copa Sul-Americana seja a mesma coisa para o Santos, que terá 4 jogos em casa na sequência. Teve o primeiro agora, aí pega o Coritiba e depois tem os 2 jogos da Sul-Americana também dentro de casa. Interessante isso, né? Vamos aguardar. O Santos sai para pegar o Goiás no próximo final de semana. Aí tivemos também Juventude 1, Inter 1. O Inter tinha o jogo na mão, estava ganho, aí tomou um gol de bola aérea no fim do jogo. Péssimo resultado para o Inter, 2 pontos perdidos e 1 ponto ganho para o Juventude, que está na zona de rebaixamento e tem apenas 3 pontos com 3 empates. Não é fácil, o campeonato é duro, o Juventude reformulou todo o time e isso leva um pouquinho de tempo, que pode não ser, não é fundamental, que pode o Eduardo Batista não ter esse tempo para ajustar a equipe. Lembrando que o Juventude está na Copa do Brasil, onde vai enfrentar o São Paulo, e também na Série A do Brasileiro. E o Inter é time para 50 pontos. Eu continuo com isso, é um elenco que toda hora chegaram jogadores, mas não tem um time entrosado ainda, é um time absolutamente comum, na minha opinião. E fechando, Fortaleza e São Paulo 1-1. O São Paulo aí com alguns testes do Rogério Ceni, fez um jogo razoável, não teve muita força ofensiva. Gol do Luciano e o Pikachu empatou também com um golaço, outro gol maravilhoso. Então os 2 gols mais bonitos da rodada, o Léo Batistão pelo Santos e o Pikachu pelo Fortaleza. Fortaleza somou o primeiro ponto e aí está na lanterna do campeonato. Mas alguém acha que o Fortaleza vai cair? Eu acho que não. Ainda que o Fortaleza esteja dando uma atenção especial para a Libertadores da América, ainda tem chance. Eu acho que o Fortaleza vai cumprir a sua meta de permanecer na Série A e tentando investir na Libertadores da América. Agora, se for eliminado da Libertadores, que pode acontecer, obviamente que o foco vira-se totalmente para a Série A do Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, o Fortaleza também. Vai eliminar o Vitória e ganha por 3-0 o jogo de ida, e agora até o Vojvoda pode poupar, escalar time em reserva, que vai chegar nas oitavas de final. O presidente Marcelo Paz é um bom presidente, né? E o clube está crescendo de maneira sustentável, só não pode cair. Não pode cair para a Série B, e eu tenho certeza que eles têm essa ideia. Mas 1 ponto para o Fortaleza, 1 ponto para o São Paulo. São Paulo bastante. São Paulo cheio de altos e baixos, né? Na Sul-Americana está sobrando, mas na Série A do Brasileiro ainda não apresentou um grande futebol. E o jogo contra o Juventude na Copa do Brasil, 2-2 na ida. Podem esperar que é jogo duro para a volta no estádio do Morumbi. Mas é isso, Série A do Brasileiro aqui no canal Pretes FC, sempre a gente interagindo com vocês, né? Peço que vocês deem like e que a audiência suba cada vez mais. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.